Olá, gente! Tudo bem? Estamos hoje dentro dessa jornada de 6 programas em torno do texto sobre a sinfonia, não é? Dos instrumentos da comunhão, que foi disponibilizado. Ele está, inclusive, disponível aí na descrição do vídeo, né? Você baixa, lê. Hoje a gente vai continuar essa jornada, né? Já tivemos o primeiro encontro com o bispo, meu bispo, né? O bispo da Diocese Sul-Ocidental, bispo Francisco de Assis. Já tivemos um encontro com a reverenda Carmen Cauano, né? E hoje, uma pessoa hiper especial também, tá? Que a gente convidou para conversar conosco sobre a questão do arcebispo de Cantuária, que é um instrumento também da comunhão, não é? E aí, saudar e acolher a ele, né? Olá, Arthur Cavalcante, reverendo, tudo bem? Olá, Reverendo Eduardo, um bom dia e desde já agradeço pelo convite que vocês da Diocese Sul-Ocidental fizeram para fazer esses comentários, né, sobre esse texto que saiu do forno Uhum. e está sendo disponibilizado pela Igreja. Maravilha, maravilha. Vamos falar um pouquinho sobre a trajetória do reverendo Arthur Cavalcante. O reverendo Arthur Cavalcante possui mestrado em Ciências da Religião e desenvolve pesquisas com foco em temas envolvendo sociedade, cultura, diversidade sexual e gênero. Atualmente faz formação em estudos psicanalíticos no Centro de Estudos Psicanalíticos, o CEP, em São Paulo. Foi secretário-geral da IAB entre os anos de 2011 e 2018. Pároco, né, da Paróquia da Santíssima Trindade, na Diocese Anglicana de São Paulo. Pois é, como a gente tem feito nessa jornada, a gente traz essa discussão em torno do texto, não é? Que a gente está rumo a uma sinfonia dos instrumentos da comunhão, e buscando sempre interligar os temas. E o objetivo aqui não é esgotar o texto. O objetivo é convidar você, né, a ler e se sentir de alguma forma atraído à leitura dele, que é um texto muito rico, como disse o reverendo Arthur, está saindo agora, né, foi publicado recentemente pela Livraria Anglicana, e a gente está se apropriando. Então, uma forma de a gente se apropriar desse texto é conversando um pouco sobre ele, no sentido do seu aprofundamento. E hoje, mais um instrumento, não é? O arcebispo de Cantuária. Mas, já para começar a tratar do texto, eu gostaria de perguntar ao reverendo Arthur, e aí, o que é o arcebispo de Cantuária, não é? Como é que é a história dele? Apresentasse um pouco a panorâmica, porque tem pessoas que não são, talvez, familiarizadas ainda com a questão da história, um pouco da história do arcebispo de Cantuária, lá, né, da missão que foi mandada pelo Papa. Vamos falar um pouco sobre isso. E aí, reverendo, poderia falar um pouco sobre essa história? Não, claro, Eduardo. Primeiramente dizer que eu já, antes desse convite de vocês, da Diocese, eu já tinha pego esse documento para leitura, também tentando me apropriar da que tem sido formulado, pensado por instâncias da comunhão anglicana. Na verdade, não é um texto novo, né? Quando eu falo saiu do forno, na verdade é um texto que estava há muito tempo sendo preparado. Há muito tempo, eu falo de anos,
já deveria ter saído pelo menos há 5 anos atrás. É um texto que está tentando percorrer todas essas discussões que têm gerado tristes divisões na comunhão, têm gerado debates apaixonados. Então, ele sai justamente agora. Contudo, à medida que a gente vai lendo esse texto, a gente vai percebendo assim, aonde ele quer chegar, né? Eu acho que precisava ter um pouco mais de clareza, né? Talvez uma introdução tentando situar o texto. Porque, se você perceber, Eduardo, todo o texto é trabalhado no contexto no qual se está vivendo, né? Então, isso precisa estar claro dentro para o leitor, né? Quem chega. Isso ficou uma dúvida para mim grande, por essa falta de clareza. Contudo, a gente vai lendo e vai percebendo também que ele é um resumão, né, de toda essa discussão. E outra, não é um texto de uma mão, né? São várias trabalhando. Então, todo texto institucional, a gente tem experiências dentro da igreja, a gente percebe que todos esses textos, pronunciamentos da Câmara de Bispos, do arcebispo, existe muitas mãos ali trabalhando. Então, às vezes o texto parece um pouco truncado e repete alguns temas, né? Mas vai acrescentando coisas novas. Aqui e ali parece que contradiz. Então, a gente tem que ter essa clareza quando a gente aborda o texto aí que foi preparado. O texto que nos cabe hoje é o texto do arcebispo de Cantuária. A gente tem que notar que a figura do arcebispo, do ministério do ABC, né, mas do arcebispo de Cantuária, foi uma investida, primeiramente, do Papa Gregório I, Gregório Magno, o Grande, pelos idos dos anos de 1596. E era muito claro. Essa investida missionária foi exatamente a conversão dos chamados povos pagãos que estavam ocupando a Bretanha, especificamente os anglo-saxões. Isso não quer dizer que a Bretanha sempre foi pagã, né? A gente sabe que havia uma presença cristã já organizada já no terceiro século. Basta citar o documento do Concílio de Arles, que acontece ali na região da Gália, mais para o lado, vamos dizer assim, um pouco mais para o Mediterrâneo, no ano 314. E haviam 3 bispos presentes nesse concílio: o bispo de Londres, o bispo de York e o bispo de Lincoln estavam presentes. E é bacana também, né, nesse trecho, que é 314 e 325 já estava para acontecer o concílio de Nicéia, famoso. Então, Arles traz esse registro, que é um registro muito bacana, né? Só para lembrar, Arles discutia as questões do donatismo e a unificação da data da celebração da Páscoa. Era uma das discussões. Tamanha era o peso desse concílio. O cristianismo, então, ele já estava ali. Possivelmente deve ter sido trazido por soldados, possivelmente pode ter sido soldados romanos, que era o grande império. Roma abarca parte daquela ilha, chega até um certo limite, não ocupa toda a ilha, mas uma certa parte, e ali, possivelmente, o cristianismo deve ter chegado pelos soldados ou pelos comerciantes que iriam fazer umas trocas com a Bretanha. É bom lembrar ainda que o cristianismo, diferente de hoje que a gente vive, não era uma religião de massas, era uma religião de minorias, né? E como minoria, ela não tem dificuldades, trava problemas políticos, sociais. Como minoria, não tem a liberdade de culto, né? Isso só vai acontecer bem depois, com Constantino, né? Que começa toda essa abertura. É bom situar também que
com a fragmentação desse Império de Constantino, o Império Romano do Ocidente, os espaços territoriais são tomados justamente por esses povos bárbaros que eu acabei de citar. Ou seja, como um grande império sempre tem falhas, né? E os povos chamados bárbaros pelo Império Romano assumem esse espaço, tomam conta, né? E ali na região sul da ilha da Bretanha, a região de Gales e Cornualha, havia uma certa resistência que perdurou aí por um bom tempo. Gregório I, então, nesse contexto, ele percebe que aquela região tinha alguma coisa favorável. Primeiro, era favorável um certo controle da região pelo rei, eu acho que era o Ethelberto, né? Ele era o rei daquela região, então ele tinha um controle, né, em relação aos povos bárbaros. Dois, ele era casado com Berta. Berta, ela é filha de um rei franco e ela era cristã. Eu não sei se foi jogada também de Gregório, né? Ele percebia aí um espaço, uma investida de tornar o cristianismo como uma religião oficial daquele sul da ilha. Então, ele empreende, né? Ele convida Agostinho, que ocupou seu posto. Gregório, antes de ser papa, ele era monge. Então, o Agostinho ocupa o posto de Gregório num monastério, ele é prior, esse monastério chama-se Monastério de Santo André, e possivelmente era alguém de muita confiança de Agostinho e alguém também capacitado de Agostinho, de Gregório, alguém justamente capacitado para esse empreendimento. Então, ele convoca Agostinho e convoca 40 monges que saem nessa aventura de levar o evangelho para aquela região. A chegada de Agostinho ocorre em 507 e não foi uma chegada fácil. No percurso houve desistência, houve desânimo. Gregório teve que investir um pouco mais, animar, né, esse grupo, e esse grupo conclui a sua missão em chegar, né, naquela região. O rei Ethelberto, de alguma forma, foi bastante diplomático, recebeu. Eu acho que ele recebeu também por conta, não sei se isso é verdade, mas parece mais palpável que Agostinho já era bispo ordenado, e talvez isso tenha dado mais força a essa receptividade de Ethelberto, além da questão da sua esposa, né? Mas, como um bom rei, eu acho que ele viu isso também em um espaço de diplomacia, um espaço que seria bem-vindo a chegada dessa comitiva do Papa Gregório Magno, né? Agostinho, ele se instala no local. Existe ainda resquício de uma igreja, parece que é a igreja de São Martinho, e ali ele começa a construir, a pensar a sua investida missionária naquela região. De alguma forma, ele fica restrito ao reino do Ethelberto, né? Ele não avança, ele fica meio que concentrado naquela região, e ali que ele se estabelece em 597, né, até o ano de 604, com a sua morte. Claro, ele deixa um sucessor, e o sucessor era Lourenço, que fica aí de 604 a 619. É bom a gente lembrar que esse já é o período da Idade Média, né? A Idade Média começa com a queda do Império em 400 e pouco, né? Então, a Idade Antiga se encerra no ano 400 e pouco, e a Idade Média começa. Então, é justamente nesse contexto que Agostinho de Cantuária inicia a sua jornada. E ali há um processo de sucessão de outros arcebispos que tomaram conta dessa parte. Atualmente, o nosso arcebispo de Cantuária
Assim, há uma coisa interessante que se diz na história, que nesse percorrer os arcebispos não tiveram vida fácil, né? Enfrentaram dificuldades, muitos foram martirizados, então foram arcebispos santos e pecadores, no sentido de pessoas extremamente humanas, que tinham que lidar com o cristianismo insular, ou seja, um cristianismo quase que fora daquele contexto europeu. É bom que se destaque, né, isso. O cristianismo que se desenvolve ali é um cristianismo mais voltado para a ilha, esse olhar para dentro, né, essa vivência. E aí se passaram quantos arcebispos? Eu acho que o atual é o 105º, né? Mais de 100 arcebispos aí assumiram esse posto. O atual arcebispo é o arcebispo José Welker, né? Ele é o líder da comunhão anglicana, ele é primaz de toda a Inglaterra, né? Ele é o metropolitano da província do sul da Igreja da Inglaterra, né? Ele é bispo diocesano de Cantuária, ele também exerce um papel ecumênico e também um papel de diálogo interreligioso. O arcebispo de Cantuária, tamanha a sua importância para a política inglesa, ele é membro da Câmara dos Lordes, né? E em momentos difíceis, talvez complicações políticas, ele está na linha de sucessão. Claro que num papel de transição, né? Porque não é esse, de fato, o papel que se espera do arcebispo, né? Mas na cabeça de muitas pessoas, o arcebispo de Cantuária, só uma anedota, né, Eduardo? Quem já viu os filmes do Mr. Bean, né? Tá lá o Johnny English, que é aquele espião, espião. Tem um momento que o arcebispo aparece ali de uma forma muito engraçada, né? Quem lembra de V de Vingança, né? Assiste, tem uma aparição do arcebispo também. A série The Crown, né? Que é da Netflix, que fala da Rainha Elizabeth, e até recentemente o filme de Vitória Abdul, né? Que quando a Rainha Vitória se interessa pelo Alcorão, né? Aí um dos seus filhos pergunta: minha nossa, o que o arcebispo de Cantuária vai falar? A senhora aprendendo o Alcorão aí, aprendendo uma outra língua, né? Que não Muito legal, muito legal, muito legal. Eu acho, me permita interromper, reverendo, mas uma coisa interessante é isso. Esse preâmbulo é interessante porque eu acho que e o texto apresenta, claro, um pouco essa panorâmica para que a gente entenda o contexto de que esse texto está sendo produzido, ou que ele produziu. Em que, de repente, se pede, inclusive, ao arcebispo de Cantuária, uma série de posições, de papéis, que, historicamente, não foi bem assim, não é? Ou, do tipo, as coisas nem sempre foram do jeito que são, mas, ao mesmo tempo, o papel que se quer dele hoje não é esse. E aí a gente vai ver, por exemplo, na conversa que tivemos com o bispo Francisco de Assis, né? A questão do elemento mais curial, né? O arcebispo de Cantuária é como aquele que preside uma reunião curial ou uma instância curial e seja esse acima de todos, né? Todos os bispos e arcebispos, né? O arcebispo como aquele que está acima de todos e que tem um papel quase que papal nessa dimensão, não é? Estipulando uma série de questões de fé. No programa passado, não é, quando a gente conversou com a reverenda Carmen Cauano sobre a conferência de Lambert, a gente viu que existe uma série de exigências também, ou demandas, vamos dizer assim, em relação à conferência.
E aí, dentro dessa conferência, o papel do arcebispo de Cantuária nessa conferência. Não é? Eu queria que você destacasse um pouco esses conflitos que estão presentes na realidade e também no texto. Sim, claro, Eduardo. Quando a gente brinca, né, com aquilo que é quase que sagrado, né, dentro das instituições, isso é importante, porque quando a gente vê filmes, a gente vê um papel que não é um papel que é um papel aquele institucional, né, que nos toca, né? É uma provocação, né, daquilo que achamos que é bastante sagrado, que não se pode mexer, não se pode pensar sobre, né? Quando vemos a figura do arcebispo de Cantuária, não percebemos como ele chega hoje aí, né? Então, são construções de séculos, né, de conflitos, de diálogos, né, que são travados. Quando a gente pensa a conferência de Lambert, nós vamos ver qual o olhar dos seus pares, dos pares do arcebispo, para ele. É interessante isso. Então, o olhar da conferência de Lambert, que é a conferência dos bispos anglicanos e bispas, né, é o olhar dessas pessoas que estão também no exercício do episcopado, para ele. Então, é importante. E essa visão talvez não seja a mesma, né, durante o tempo, né? A primeira conferência de Lambert, ela foi convocada em 1867 pelo arcebispo Charles Longley. Até então, o papel do ABC, do arcebispo de Cantuária, era um papel mais, vamos dizer assim, caseiro, atendendo demandas mais domésticas, mais internas. Nem mesmo durante a expansão do Império Britânico, o arcebispo de Cantuária tinha grandes influências além do seu papel interno. Você vê muito mais interferências, pelo que eu pude pesquisar, do bispo de Londres nas colônias, vamos dizer assim, do que do próprio arcebispo. Isso é bom que se destaque, né? Então, nós temos esse panorama. Devemos lembrar que a chamada igreja, né, entre aspas, anglicana, ela vai se expandir através dos séculos. Nada tinha a ver com a motivação religiosa, a princípio, né, de levar o evangelho a povos e culturas. Estava simplesmente associado o anglicanismo às questões do império, dos interesses reais. E a primeira pessoa que a gente vê na cabeça é Elizabeth I, nos idos do século XVI, né, que vai até o reinado da Rainha Vitória, seria um grande espaço, né, Elizabeth I e a Rainha Vitória no século XIX, né? Até a igreja anglicana que estava sendo estabelecida nas colônias, ela era um pouco mais, não havia tantos cuidados, né, das autoridades eclesiásticas, né? Não havia tanta assistência, né? Então é bom também que isso se diga. A preocupação missionária, ou seja, de levar a igreja, ela só vem anos depois, a pedido do bispo de Londres, ao reverendo Thomas Bray, sobre a situação da igreja nas Américas, na América. E a situação justamente essa, não era nada boa, né? As pessoas estavam eles não tinham bispos, não tinham assistência adequada, tudo dependia da metrópole. Thomas Bray, então, passa esse relatório e um ano mais tarde, em 701, é formada uma sociedade de evangelização, da propagação do evangelho, aquela antiga chamada USPG, né? Aí sim, foi pensado a evangelização de uma forma muito mais séria. Tanto que Thomas Jefferson vai dizer que esses anglicanos, esses homens eram os jesuítas da Igreja da Inglaterra, porque eram abnegados, 2, porque eram pessoas altamente capacitadas
para enfrentar as condições naquele lugar. Não existia autonomia na colônia. E eu quero me focar nos Estados Unidos para poder chegar onde eu quero mostrar toda essa configuração que a gente vê da Igreja Anglicana. Os bispos ingleses não pisavam na colônia. Não pisavam. Né? Então, o cabra tinha que ir se quisesse alguma coisa mais séria, tinha que ir para a Inglaterra para ser confirmado, preparado, e aí voltaria, enfim. Anos depois, né? E é só lembrar que na eclesiologia nossa, se não tem bispo, não teria igreja, né? Não teria igreja, de forma prática, né? Mas havia uma igreja, congregações que eram atendidas ali nas colônias na América. Anos mais tarde, com a Revolução Americana, em 1776, isso muda, né? A Inglaterra, o rei, a autoridade eclesiástica não tinha mais nenhuma interferência, não poderia ter mais interferência nas igrejas ali, né? Não havia nenhuma interferência. Sem qualquer ligação com a monarquia, mas havia um desejo daquelas colônias de continuarem leais à tradição da Igreja da Inglaterra, à tradição religiosa, piedosa, né? Mas sem a figura do monarca, né? E só anos depois, eu acho que 8 anos depois da independência, é sagrado o primeiro bispo, né, daquelas colônias, né? Só depois, né? E é o primeiro bispo, e não foi sagrado pelos ingleses, a gente sabe na história, foram pelos escoceses, a Igreja Episcopal da Escócia, né? Com esse fracasso do domínio inglês na América, né, ela corre atrás e vai povoar a Austrália, anos depois, em 783, e a Nova Zelândia. Mas o exemplo americano, essa configuração, aí mais voltado na questão eclesiológica, foi um exemplo emblemático, ao meu ver, né? Foi um exemplo emblemático. A Igreja Episcopal dos Estados Unidos era fragmentada em congregações no início, né? Não havia bispo suficiente e sem autoridade, né? Quebrou-se aquele elo. Estavam soltas, né? Não tinha um elo com a igreja, né? Não tinha bispo, né? E eles se reúnem em convenções, nas convenções, e não em concílios e sínodos, que é outra coisa interessante. Só depois, com a formação da Câmara dos Bispos, justamente depois daquele período da Constituição de 1789, é que há uma configuração mais organizada de uma igreja que se reúne, né? As igrejas das colônias, um outro dado que a gente tem que dar ênfase, que estavam sob a responsabilidade do bispo de Londres, é que começaram, depois desse evento que aconteceu nos Estados Unidos, que começaram a dar uma certa autonomia no Canadá, Calcutá, Índias, Austrália. E só em 1841 é que forma o Conselho Colonial dos Bispos, ou seja, não eram só os bispos que estavam atuando ali na ilha, mas nas colônias. Então, esse Conselho Colonial, né, é que vai dando essa conotação das dioceses, das estruturas, né, que a gente vai começar a ter ideia, né, que são as estruturas diocesanas, as estruturas de supervisão, né, de áreas pastorais, né? E é só depois disso, meu irmão, que depois é que há as sagrações dos bispos, as legislações próprias vão sendo organizadas. Isso é um contexto que a gente é bom ressaltar, para poder entender como é essa chamada do arcebispo. O segundo contexto é que na Inglaterra, em 1850, a Igreja Romana começa a se restabelecer. Isso é um dado importante. Ou seja, a Igreja Romana, né, voltando aí em Henrique VIII, todo aquele processo de cultura, né, e veja que foi um clima difícil, né, foram tomadas
propriedades da igreja, o rei se estabeleceu como chefe, né? Então, tudo o contexto foi mudado. Anos depois, 300 anos depois, a igreja romana começa a se reestruturar no local. Para mim, acende um sinal de alerta para a própria igreja da Inglaterra, né? Também a fala, né, do Papa da época, agora eu não lembro, mas a fala do Papa era de ainda lembrar do cisma anglicano, ou seja, reacender, né, trazer de volta o passado. Eu acho que nesse contexto todo cabia não mais e não menos a figura do arcebispo de tentar costurar uma conferência, uma chamada, não seria um concílio, não seria um sínodo, mas uma conferência, que é bom que se diga, ou seja, não tem um caráter, esse caráter eclesiástico de autoridade, ou canônico, vamos dizer assim, acho que canônico, né, de convocação, mas uma conferência, para discutir, primeiramente, problemas que estavam havendo em partes da igreja no mundo, né? Então, esses problemas foram levados ao arcebispo para que ele pudesse dar uma opinião, né? Tentar aclarar um pouco a mente. E ele foi sábio, né? Porque ele convida esses bispos, ele costura essa convocação sem muitas pretensões, né? Ele convoca para discutir esse tema, né? Em 1867, né? Nessa conferência foram elaboradas 13 resoluções, sendo que 13 resoluções curtíssimas, né, envolvendo parte, é claro, daquilo que ele foi demandado, mas também parte de assuntos que apareceram e que foram trazidos. Dessas 13 resoluções, veja, pouquíssimo, acho que não dá uma ou duas páginas, 5, o nome do arcebispo de Cantuária é citado, né, como um elemento que deveria se inteirar de tal situação, que deveria ser encaminhado documentos ao arcebispo, ou seja, naturalmente, isso foi um indicativo dessa demanda, dessa criação da demanda de um arcebispo que pudesse ajudar a concentrar, no sentido de ser aquele que vai ajudar um pouco a interlocução diplomática com os outros bispos ali da chamada comunhão anglicana, né? A Conferência de Lambeth, que é de 1897, né, já dava a questão da periodicidade, né, de 10 anos, né, a partir da iniciativa do próprio arcebispo de Cantuária, né. A Conferência de 1930, por exemplo, as igrejas da comunhão estariam em comunhão com a Sé de Cantuária, né? 48, a Conferência de 48, que é do período pós-Segunda Guerra, tudo devastado, mundo totalmente confuso, né? Quase não aparece o papel, o arcebispo não tem tanto destaque. Só em 58, na Conferência de 1958, recomendou-se a ideia de um organismo consultivo, né? Que fosse estabelecido para ajudar o arcebispo de Cantuária, ou seja, uma estrutura que pudesse dar suporte e atender a determinadas demandas, né? Também, e lidar também com questões referentes a bispos ou ao grupo de bispos da comunhão, né? Ele deveria ser uma espécie de presidente ex officio desse organismo consultivo que viria surgir anos mais tarde. A Conferência de 68 é uma que deu mais destaque
para a questão da colegialidade dos bispos, no qual a presidência estaria na sé mais antiga em Cantuária. E veja, 68 já dá uns sinais no mundo, que é bom a gente situar, a questão da Igreja Católica entra a ideia do Concílio Vaticano II, né? que começa a dar um ar novo para a Igreja. Talvez tenha alguma influência, não sei, nessa questão da colegialidade, não sei. Me passou um pouco disso na cabeça quando eu li o texto. Mas na conferência de 1978, ainda sobre todo esse clima, né, de mudanças na liturgia católica, mudanças na perspectiva católica em relação ao ecumenismo, né? Essa conferência de 78 afirma que a comunhão anglicana é enraizada pessoalmente na lealdade de cada uma das igrejas que compõem a comunhão ao arcebispo, a pessoa do arcebispo de Cantuária, né, como foco de unidade. Né? E o arcebispo, inclusive, é exortado a convocar a conferência de Lambda sempre após a consulta de seus colegas. E aí vem as outras conferências de 88, que traz ainda, reforça a questão do papel colegial, toca também em assuntos de como deve ser, como poderia ser melhor essa questão da eleição, né, da escolha do arcebispo, né, que é um processo que envolve a coroa, né? Então se pensou em elementos que pudessem ali ajudar nesse processo. E a famigerada, né? Conferência de Lambert de 1998, né, que tocou aquele assunto da homossexualidade, que é uma das resoluções, que conflitou bastante, que vai marcar a questão da sexualidade como um elemento conflitivo na unidade da igreja, né, na cabeça de muitas lideranças. E também foi um momento que pediram uma intervenção maior do arcebispo de Cantuária, não em relação à questão da sexualidade, mas a questão do genocídio em Ruanda, né? Em Ruanda. Então, foi um genocídio que aconteceu em 1994, ou seja, 4 anos antes da Conferência de Lambda de 98. Inclusive, o bispo, e havia muitos elementos religiosos, pessoas, lideranças religiosas que estavam envolvidos no genocídio. E tem o triste caso, né, do bispo anglicano Samuel Muzabimana, eu acho que é isso, que foi preso, né, e acusado. Ele morreu na prisão anos mais tarde, né? E aí pediam que o arcebispo pudesse, né, ter uma função além daquela função doméstica de estar ali, né? Ele pudesse intervir, talvez, no caso de Ruanda, né? Houvesse uma atuação ali fora da sua jurisdição. E isso, claro, não aconteceu, né? Então, essas conferências até 98, e tem a de 2008, né, que não foi citada no texto, eu acho que foi não sei, eu acho que foi uma lacuna aí, nesse sentido, mas não é uma lacuna proposital, porque não foi emitida resoluções, né? Teríamos que ver como foi essa conferência de 2008, no qual não havia, que foi aquela conferência de muita conversa, né? Muita conversa, e que causou para muitos desconforto, porque não tinha nenhuma resolução. Como assim? Não tem resolução, né? E cada vez as resoluções ficavam maiores, né? De 13 resoluções em 1867, e se chega a inúmeras resoluções sobre tudo. Então, é bom que a gente perceba a conferência de Lambert, não o olhar da comunhão anglicana sobre o arcebispo, mas o olhar dos pares, dos bispos, né? Porque só compõe a conferência bispos e bispos, né? Então, esse olhar é interessante ver. E não é o único olhar que deveria ser. Eu acho que as outras instâncias deveriam também emitir esse olhar, né? E a gente perceber como é construída essa imagem. Pois é, não, perfeito, brilhante. Eu disse, não, vou aprender aqui, estou aprendendo aqui com a aula, porque realmente
deu uma panorâmica bem interessante para que a gente possa compreender, por exemplo, quando se fala em instrumentos, né, e a gente resgatar um pouco essa ideia, colocar dentro desses instrumentos que existem, né, o arcebispo cantuário é um, alguns problemas, inclusive, no sentido de textos que ficam quase que ali, ó, espreitando esse texto, que é, por exemplo, os relatórios, né, que ele vai falar também, né? Os relatórios de Virginia, de Windsor, uma série de relatórios que tentam redefinir ou esclarecer ou recolocar ou, enfim, apresentar essa visão que você bem colocou, reverendo. Quer dizer, como é que, de repente, ao longo da história, esse arcebispo muda o seu, por conta de demandas, mudam a visão sobre ele, de seus pares, mas também de como é que essa comunhão compreende esse arcebispo, né? E dentro desses conflitos e dessas tensões que existem hoje, né? Porque se a gente pode pensar esse texto, que não é novo, ele está saindo, mas ele já foi gestado há anos, é no sentido de dar uma clareada no meio de campo para que a gente possa ter uma base mínima para conversar, não é? E eu acho que, nesse sentido, esses relatórios apresentam algumas pistas, algumas ações, mas também é bem complicado, né? Tem também algumas questões que são complicadas, né? Tem dificuldades também, não é, reverendo? Então, a produção dos relatórios são basicamente 4 relatórios, se não me engano. O primeiro relatório de Virgínia, de 1997, e foi um relatório que se deu às vésperas de Lambert de 1998. Então, ele se situa antes aquele conflito, né, que estava surgindo em torno do estopim, né, da questão da resolução sobre a questão da sexualidade humana. Mas nesse relatório, que também se situa assim, na época, o arcebispo era o arcebispo George Carey, né? George vai ser de 91 a 2002, né? Qualificava, não, claro, não a pessoa de George Carey, mas, claro, quem estava sentado naquele momento, exercendo o cargo, era ele. Definia no relatório de Virginia que o arcebispo seria o primaz da comunhão anglicana, né? Que é bom ressaltar que a ideia de ser primaz da comunhão anglicana seria turbinar um pouco esse papel que até então estava restrito à sua jurisdição. Depois vem outros relatórios, como o relatório de Windsor, que é justamente o relatório pós-Lambert 98, que começa a explorar os processos de conflitos em províncias e dioceses da comunhão anglicana. O arcebispo, na época, era o Rollo Williams, desde 2002, ele vai até 2012. Nesse relatório, o Windsor, ele é colocado o ABC como um instrumento de unidade. E a ideia era o fortalecimento, veja, do papel do ABC, que não deveria ser um símbolo de unidade apenas, né? Ele devia ser além de um símbolo, né, de unidade. Ele precisava ser uma pessoa que incorporasse a questão de ser o mestre, né, que trouxesse a ideia de daquele guardião da sã doutrina, o porta-voz da comunhão anglicana, o exclusivo convocador da conferência de Lambert, do encontro de primazes, incluindo listar quem poderia participar das conferências, ou seja, do seu papel fazer isso. E teria poderes, mas que deveria se cercar de um conselho consultor para lhe assessorar. Quem seria esse conselho? Aí está o problema, né? Na multidão dos conselhos, a gente tem que ter cuidado, né, de quem está assessorando. Depois, em 2009, há um processo de continuidade desse relatório Windsor, o Windsor Continuation Group.
que é pós-Lambert 98. Lambert 98 não teve resolução, aparentemente não teve briga, né? O arcebispo ainda era o Williams, né? Simpatizou o ABC como instrumento de comunhão, né? E como ministério de uma primazia pessoal, primeiramente, uma primazia colegial, que significava interagir com Lambert, com a conferência de Lambert e com o encontro de primazes, e um papel comunitário, que é a ideia do conselho executivo, que todo mundo está ali no conselho, vamos dizer assim, né? Bispos, clérigos e pessoas leigas. Então, seria mais democrático, mais comunitário, né? E, por fim, o chamado pacto anglicano de 2009, né? Que aí eu ressalto um texto que foi produzido pela Comissão Interamericana que foi destacado, né, na Comissão Interamericana para a Unidade, Fé e Ordem. Diz o seguinte, o texto: nós estamos de acordo que o arcebispo de Cantuária, o pacto anglicano, como bispo da sede cantuária, com a qual igrejas anglicanas têm historicamente estado em comunhão, a primazia de honra, respeito entre o colégio de bispos da comunhão anglicana, como primeiro entre iguais, como interpares, como um foco e instrumento de unidade, ação, né? Um papel ativo, né? O arcebispo convoca o trabalho para a conferência de Lambert, para o encontro de primazes e preside o conselho consultivo anglicano. Bem, esse é um pouco do panorama. A gente não tem tanto tempo assim, mas é um pouco do panorama desses relatórios. Não, perfeito, perfeito. A gente tá, felizmente o tempo corre, né? Conversa boa, a gente nem nota. Mas eu estava olhando aqui, atento, e a gente vai ter que dar uma concluída na nossa conversa. Eu acho que a gente conseguiu abordar todos os temas e outra coisa, né? Eu acho que quem está escutando, quem está acompanhando a nossa conversa aqui, Reverendo Arthur, eu acho que está com vontade de ler o texto. O texto está, como eu digo, disponível na descrição, tá um link aí, você pode baixar, ele tá livre, né, para download. Então, assim, convite aí ao povo para ler o texto, né? E antes de passar as suas palavras de despedida, Reverendo Arthur, né, eu gostaria de lembrar as pessoas que ainda não são inscritas no canal da Diocese Ocidental, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe, né? Isso ajuda a divulgar o canal. E continue aqui conosco, acompanhando essa jornada, né? Como eu digo, essa caminhada de bate-papo, de conversas em torno do texto, né? Sobre o rumo a uma sinfonia dos instrumentos da comunhão. Mas pois é, como eu disse, a gente vai ter que terminar, não é? Reverendo Arthur, suas palavras finais, suas despedidas. É só uma questão, como você falou, o texto, esse relatório dessa comissão, que faz um resumão, tem muitos links ali embaixo, nos rodapés. É interessante as pessoas que vão ler também acessar para aprofundar o tema, né? Vai lá, pega, vai pesquisar sobre isso. Então, assim, não fique só no texto, né? Lembre-se que o texto é formulado por uma comissão, que tem coisas que, como qualquer comissão, vai selecionar aquilo que traz, né? Então, esse cuidado. Muito obrigado, Reverendo Eduardo. Um abraço aqui de São Paulo para você, para sua esposa, para o povo aí da DSO. Muitas saudades também espero revê-los em breve, pessoalmente. E boa sorte aí nessa empreitada que são esses encontros. Maravilha. Gratidão. E aí, estendo as palavras ao bispo diocesano, o bispo Francisco de Assis, o agradecimento pela sua generosa participação, Reverendo Arthur. Brilhante, brilhante. Foi uma aula realmente, que a gente, né, se apropriou do texto, se apropriou dos conteúdos sobre a história do arcebispo e essas questões de como a comunhão, inclusive, foi pensada a partir desse diálogo
muito interessante com a história, para e passo das tensões também ecumênicas, né? Com a igreja, as relações com a igreja católica. Muito interessante, muito interessante. E a gente, como eu disse, é o terceiro encontro, mas vamos ter ainda outros. Próximo, a gente vai falar sobre o encontro dos primazes, com o reverendo Adriano, né? Adriano Portela, lá da Diocese Anglicana do Recife. Então, fica aqui o abraço, o carinho, né? E até o próximo encontro. Tchau. Tchau, reverendo. Mas...